Bíblia nos diz que Jesus veio a esse mundo cumprindo o plano maior de Deus. Quer você saiba ou não, quer você creia ou não, você e eu fomos criados por Deus. A Bíblia é clara em afirmar que todas as coisas foram feitas por Ele e sem Ele nada do que foi feito se fez. Deus nos criou e nos criou com a possibilidade de fazer escolhas, viver de acordo com o que Ele tem traçado para a nossa história de vida, ou viver longe do projeto original de Deus para o ser humano. O homem escolheu viver longe de Deus. Mas Deus não desistiu do homem. Deus jamais desiste de nenhum de nós, enquanto estamos nessa vida. E por isso, nessa noite, eu quero falar sobre o convite que a Bíblia nos faz para experimentarmos a salvação de nossa alma. Lá no Evangelho de Mateus, capítulo 11, versos 28 a 30, o texto que serve de base para o sermão dessa noite. Pessoal da multimídia, deixe somente o tema, não precisa projetar os pontos do sermão. O tema é o seguinte: o convite à salvação. Jesus, então, olhando a multidão que juntava-se a ele, impressionados por aquilo que ele realizava e pela maneira como ele falava, como eu preguei no domingo passado à noite, ele assim se expressa dizendo: vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Eu queria, ao início do sermão dessa noite, dizer para você que está aqui nesse culto, presente, e para você que está nos acompanhando através da transmissão de culto, que é possível que você conheça pouco sobre Deus. Não é fácil conhecer sobre Deus. Um dos homens dos quais a Bíblia diz que andou muito perto de Deus, que foi Jó, em um momento da sua vida, quando ele foi tremendamente afligido pela enfermidade, e depois ele viu de maneira soberana, antes mesmo de que a cura ele obtivesse, a presença de Deus conduzindo tudo, ele se expressou dizendo o seguinte: antes eu te conhecia porque eu ouvia falar, mas agora eu te vejo com os meus próprios olhos. Ou seja, nós não podemos conhecer tudo acerca de Deus. Entretanto, a Bíblia afirma que Deus conhece tudo acerca da minha vida, acerca da sua vida. Eu queria ainda, a título de introdução, compartilhar com você uma
pequena mensagem sacra que diz assim: só Deus conhece o meu viver e o que eu preciso receber. Prepara agora meu coração, Senhor, que a tua glória, ou seja, a tua presença, glória é a palavra hebraica que quer dizer presença, que a tua presença nesta hora se manifeste nesse lugar. Renata, só Deus conhece o meu viver. Só Deus conhece O meu viver o meu viver e o que preciso receber. e o que preciso receber. Prepara agora meu coração, Senhor, Meu coração, Senhor, que a tua glória a tua glória nessa hora nesta hora se manifeste se manifeste nesse lugar. neste lugar. Agora que você já ouviu, você que não conhecia está conhecendo, você que conhecia se lembrou. Vamos repetir então. Só Deus conhece meu viver. Só Deus conhece. Só Deus conhece meu viver. O meu viver. E o que eu preciso E o que eu preciso receber. receber. Prepara agora Prepara agora meu coração, Senhor, meu coração, Senhor, que tua glória que a tua glória nesta hora nesta hora se manifeste se manifeste neste lugar. Obrigado, Léo. Obrigado, Renata. O Senhor Jesus faz um convite: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Jesus faz um convite à salvação. Por que Jesus faz esse convite? Porque Ele sabe que fora da presença dEle, nós estamos tremendamente perdidos. Por mais que nós queiramos encontrar paz em nossa mente, em nossa alma, em nosso coração, sem a presença de Jesus, torna-se completamente impossível. Porque a Bíblia afirma que eu e você, todos nós, sem exceção, aos olhos de Deus, tornamo-nos pecadores. É Paulo que escreve a Epístola aos Romanos dizendo o seguinte: porque todos pecaram, afirma a Bíblia, e por isso estão separados da presença de Deus. Fomos, como disse ao início, criados por Deus. Você e eu não somos obra do acaso. Nós não estamos nesse mundo sem que Deus tenha permitido o nosso nascimento. Quando chegamos a essa terra, a Bíblia nos afirma que fomos concebidos por vontade de Deus.
mas em vivendo aqui na terra, é inevitável que nós, sem a presença de Jesus, sejamos escravizados pelo pecado. E exatamente por isso Deus veio a este mundo na pessoa de Jesus Cristo. E Jesus faz um convite dizendo: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Esse é, sem dúvida, o grande, o melhor convite que cada um de nós pode receber. O convite à salvação, ele é extraordinário, porque ele é feito da parte de Deus. Veja bem, nós no mundo, aqui da terra, nós temos várias divisões entre os homens. Por exemplo, os blocos de sistemas do mundo estão divididos entre os ricos, os emergentes e os pobres. Isso refere-se às nações. Do ponto de vista dos homens, estamos divididos por raças. Os homens se dividem a partir de raças. Somos divididos também pela capacidade de conhecimento. Existem aqueles que são chamados os cultos e aqueles que não têm o mínimo conhecimento necessário das coisas. Somos divididos também pelos bens que temos, muitas vezes entre os homens, mas na visão do céu, quando transcende essa terra, quando Deus olha do céu para o ser humano, Ele não vê rico, pobre, preto, branco, jovem, criança, velho, sábio, ignorante. Aos olhos de Deus só existem dois tipos de seres humanos: os salvos e os perdidos. Aos olhos de Deus, ou o ser humano está salvo pela graça de Jesus, ou o ser humano está perdido. Não existe meio termo aos olhos de Deus. E Deus é quem conhece a cada um de nós, porque foi Ele quem nos criou. E por isso Jesus faz o grande convite, o convite à salvação, que vem da parte de Deus, dizendo: vinde a mim todos, que estás cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Nós entendemos que esse convite que é feito por Deus, ele é feito porque Deus não quer a perdição do ser humano. Vou repetir: Deus convida a todos porque Deus não quer a perdição do ser humano. Pedro, apóstolo, escrevendo a sua segunda carta, no capítulo 3, verso 9, ele diz que Deus não retarda a sua promessa. Por que Pedro está dizendo isso? Porque nos dias em que Pedro viveu nessa terra, havia tanta violência entre os homens, havia tanta desigualdade entre os homens, como ainda hoje existe, que muitos começaram a duvidar do que Jesus afirmou, que Ele veio salvar a humanidade, e que chegaria o dia em que Ele voltaria a essa terra para julgar os homens. E então as pessoas começaram a dizer: olha, Deus se esqueceu de nós, Deus não olha para o que está acontecendo, Deus não se importa conosco. E Pedro afirma em sua carta: o Senhor Deus não é retardatário com a sua promessa, mas Ele é longânimo para convosco, não querendo, presta atenção, não querendo que ninguém se perca, senão que todos venham ao arrependimento. Então o convite para a salvação que é feito por Deus é um convite que leva em conta que Deus não quer que ninguém se perca. Se você nessa noite não for salvo, não é por culpa de Deus, é por culpa sua. Deus não quer que você se perca. Deus não quer que eu me perca. Deus não quer que ninguém se perca, senão que todos venham a se arrepender. E foi por isso que Deus planejou a salvação, porque não haveria ninguém que pudesse
compartilhar com o homem o projeto de Deus, a não ser o próprio Deus. Por isso ele tornou-se homem. Quando Jesus nasce em Belém da Judéia, diz a Bíblia que estava se cumprindo o grande projeto de Deus. Ele nasceu como um de nós. Ele viveu como um de nós. Mas ele nunca pecou. Ele foi à cruz. E na cruz, ele pagou o preço que eu e você devíamos pagar. Esse é o eterno plano de Deus. O próprio Jesus afirma isso no Evangelho de João, capítulo 3, verso 17, dizendo: porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que ele condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. O convite à salvação é o convite que é feito por Deus. Mas esse convite não é feito para alguns e outros não. É um convite feito a todos os homens. Veja o que Jesus disse: vinde a mim todos. Todos os que estás cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Cansados de quê? Oprimidos de quê? Cansados e oprimidos na alma. Porque o ser humano não é somente isso que a gente pode ver, isso que a gente pode tocar, isso que está perceptível aos nossos olhos, porque na verdade dentro de nós há algo que eu não vejo, mas eu sei que há. Há uma alma que nos faz semelhantes ao nosso Criador. E a Bíblia diz que o Senhor nos dá um tempo. Este corpo físico, na visão filosófica, por exemplo, de Platão, é apenas um depósito da alma. A Bíblia diz que o homem ele é um todo, entretanto chega o tempo, diz Salomão escrevendo nos Eclesiastes, capítulo 12, quando esse corpo vai ao pó conforme o era, e o espírito volta a Deus que o deu. Jesus convida a todos que estão cansados, oprimidos, todos que chegam à conclusão de que não têm condições de por si só resolver os intrincados problemas da mente e do coração, porque isso é algo que afeta a alma humana, criada à imagem e semelhança de Deus. E essa é a razão porque muitos e muitos homens não conseguem vencer e jamais conseguirão vencer o pecado que oprime, que sobrecarrega a alma. Porque é só em Jesus que nós alcançamos alívio para a nossa alma. Jesus faz o convite a que nós aprendamos com Ele. Aprendamos com Ele o quê? Aprendamos com Ele o caminho da humildade. O ser humano, uma das grandes marcas do pecado. Há um filme bem antigo, eu não sou muito de ver filme, porque geralmente quando eu vejo filme, se o filme não for muito bom, eu cochilo na metade. Entretanto, há um filme muito antigo que eu vi, e ele me marcou muito. O nome do filme é o seguinte: Advogado do Diabo. Não sei quem já viu esse filme aqui. Advogado do Diabo, já viu? Não vou contar o filme, não. Se você não viu, para você ver, né? Mas ali ele trabalha com os pecados capitais do ser humano. E eu lembro que ele fala do orgulho. E ele diz: meu pecado favorito. O orgulho. O que é orgulho? É você achar que você é mais do que é. É você achar que você é mais capaz do que de fato você é. A pessoa que está no pecado, ela torna-se profundamente orgulhosa, porque o ser humano parece que esse é um estigma, uma marca do pecado que nos deixou tremendamente orgulhosos. E Jesus disse: aprenda de mim que eu sou manso e sou humilde de coração.
e achareis descanso para as vossas almas. Quantos e quantos problemas! A raiz deles, nós fomos procurar bem, está no orgulho da alma humana. No orgulho. A gente não consegue vencer. Mas quando nós nos aproximamos de Jesus, Ele diz, aprenda, não comigo, mas aprenda de mim, que eu sou manso, que eu sou humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. O pecado escraviza as pessoas. O pecado sobrecarrega as pessoas. O pecado traz angústia de alma. Mas quando nós nos aproximamos de Jesus e entendemos que essa salvação é possível para todos os homens, e realmente Ele tem um poder extraordinário de transformar a vida de quem quer que seja que dele se aproxime, e o aceite, e o receba de coração, e reconheça a sua limitação para vencer o pecado, e coloca-se sinceramente nas mãos do Senhor, e então o Senhor traz alívio para a alma. Esse convite é um convite feito para todos os homens. Há pessoas que até dentro de igrejas estão iludidas, porque imaginam o seguinte: olha, eu gosto do evangelho, eu gosto da igreja, eu gosto dos hinos, eu gosto dos cultos, eu ainda não sou salvo, mas no dia quando Deus quiser, eu serei salvo. Isso está completamente errado à luz da Bíblia. A Bíblia diz que Deus quer, Deus deseja, mas a Bíblia diz que nós precisamos aceitar o convite de Deus. Não existe uma pessoa sequer que não possa ser salva. Não existe. Se você ler a Bíblia, você há de ver que há as mais variadas espécies de homens e mulheres que, quando atentaram para o convite feito da parte de Deus, entenderam e creram, e Jesus lhes deu descanso para a alma. Domingo passado eu me referi ao exemplo de Zaqueu, né? Quem era Zaqueu? Zaqueu é um diminutivo de Zacarias, um nome hebraico. Zaqueu era um homem rico, mas era um homem corrompido, um homem que usava o seu poder de forma errada para usurpar os bens dos outros. Mas quando ele foi encontrado por Jesus, e quando ele abriu o seu coração para Jesus, diz a Bíblia que Zaqueu recebeu Jesus em sua casa, e recebeu com alegria. Por quê? Porque a vida dele foi transformada pelo poder que há em Jesus. Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Quando eu aceito o convite de Jesus, ou quando você aceita o convite de Jesus, o que é que isso acontece na vida? Quais são os efeitos do convite de Jesus? Primeiro ele diz o seguinte: tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e meu fardo é leve. O que ele está dizendo é o seguinte: você, ao aceitar o meu convite, você vai ser liberto da maldição do pecado. Ele usa a expressão jugo. O pessoal que é da roça, o pessoal do interior sabe que o jugo é aquele tipo de madeira, canga, que se coloca numa parelha de bois para o trabalho, não é? E quem conhece do trabalho do campo, sabe que quando alguém quer preparar um boi para arar, hoje quase não se usa mais isso, né? Que hoje houve muita evolução, coloca-se um boi
mais experiente e um boi mais novo. E coloca-se a canga naquela parelha de bois, os dois. Então, o mais experiente leva a maior carga, porque o outro ainda não consegue fazer. Depois ambos vão se tornar experientes. Jesus está usando uma linguagem que era muito comum nos seus dias. Ele disse: vinde a mim, tomai sobre vós o meu jugo. Ou seja, você está carregando um jugo muito pesado, mas eu posso levar por você aquilo que você não consegue fazer. Eu posso levar a carga que você não consegue levar. Essa é a razão porque muitas e muitas pessoas estão insatisfeitas e não sabem por quê. Essa é a razão porque muitas pessoas não têm paz e não sabem por quê. Essa é a razão porque muitos não se satisfazem e não sabem por quê. Porque estão carregando um fardo tão pesado, que é o fardo do pecado, que não conseguem se libertar. Mas o que Jesus oferece é o seguinte: ele se coloca, usando aqui essa linguagem da roça, como aquele mais experiente, e ele toma sobre os seus ombros a carga de todos nós. Não foi isso que Paulo disse quando escreveu aos Coríntios? Aquele que não conheceu pecado, se fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos a justiça de Deus. Não há maldição sobre quem aceita o convite de Jesus. Você pode ter uma história de vida pessoal complicada. Você pode ter uma história de vida familiar complicada. Mas não há maldição hereditária na vida de quem aceita o convite de Jesus. Jesus afirmou o seguinte: que ele nos liberta. Nos tornamos livres para sempre, completamente. Paulo, escrevendo a carta aos Romanos, capítulo 8, verso 1, ele diz o seguinte: nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Quando nós recebemos o convite de Jesus, que é tão eficaz, recebemos alívio completo e recebemos descanso para a nossa alma. O descanso que nada pode trazer. O dinheiro não pode trazer. A fama não pode trazer. O conhecimento não pode trazer. Interessante que a gente que lê e estuda, esse mundo tem produzido mentes brilhantes. Algumas que impressionam pela sua capacidade de compreensão e de conhecimento. Mas essas mentes, todas elas, se não submetem ao Senhor Jesus, quando chega ao final da vida, elas partem para a eternidade com um tremendo vazio na alma, porque não conhecem a Jesus. Este mundo tem produzido pessoas no ramo das artes que têm marcado, impressionado pela sua grande capacidade. Quem não ouviu, por exemplo, falar daquela grande cantora americana que começou nos bancos de uma igreja como a nossa, Whitney Houston? O que aconteceu com ela? Havia um peso na alma tão grande que ela não aguentou. Quem não ouviu falar daquele famoso homem de Hollywood, comediante, fazia tanta gente rir, mas lá dentro ele chorava, ao ponto que acabou com a sua própria vida. Peso. Jesus disse: vinde a mim, todos que estão cansados e oprimidos, eu aliviarei. E essa noite o convite à salvação é um convite que é feito da parte de Deus. É um convite para todos, para você. É um convite para você. Esse é um convite que tem um efeito tremendo na vida de cada um de nós. Você pode dizer assim: pastor, eu sou uma pessoa religiosa. Mas se você não é salvo, você está oprimido.
Lá dentro você sabe que você não queria ser assim, mas você não consegue deixar de ser. Mas quando nós aceitamos o convite de Jesus, convite para a salvação, Ele nos faz uma nova criatura. E o último texto dessa noite que eu quero ler é quando Paulo escreve a sua segunda carta à igreja de Corinto, no capítulo 17, no capítulo 5, verso 17, ele diz o seguinte: se alguém está em Cristo, uma nova criatura é. Coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Nós queremos cantar com você a primeira estrofe desse hino, que vai ser projetado na tela, e que você considere o fato de que Jesus veio a este mundo com um propósito: trazer salvação para todo aquele que crê. Diga para os temerosos, não há nada a temer. Poderoso é o teu Senhor, quando clama seu nome, Ele então virá. Ele vem pra te salvar, Ele vem para te salvar. Diga ao cansado, o teu Senhor virá, Ele vem para te salvar. Eu queria convidar você nessa noite. Aos olhos de Deus, como é que você está? Você é salvo? Você já abriu seu coração para Jesus? Já disse a Ele: Jesus, eu sou um pecador, mas me perdoa. Eu quero que o Senhor tome conta de minha vida e transforme a minha vida completamente. Não estou falando de religião, estou falando de salvação, Jesus. Quando você está sozinho com você mesmo, como é que está lá dentro? A angústia da alma. Como é que funciona isso? Hoje você tem a chance, a oportunidade de abrir seu coração para Jesus, de romper com orgulho, com a incredulidade, com a indiferença, e dizer: Jesus, entra no meu coração, muda a minha história, me dê a salvação. Eu quero nessa noite conhecer as pessoas que, estando aqui, entenderam essa mensagem da parte de Deus e desejam dizer: Pastor Joel, nessa noite eu quero entregar a minha vida para Jesus de coração. Eu quero o perdão dos meus pecados, eu quero a certeza de salvação na minha alma. Eu quero encontrar essa paz, esse alívio que só Jesus pode dar. Se você é alguém que está aqui e Deus fala assim com você, eu quero chamar você para que você se manifeste aí no seu banco, levantando uma das mãos bem alto, dizendo: pastor, olha, nessa noite Deus falou comigo, e eu quero nessa noite a salvação da minha alma. Nessa noite eu creio em Jesus como meu Salvador. Qual será a primeira pessoa nessa noite a tomar essa decisão? Aqui embaixo, lá em cima na galeria, lá atrás. Se Deus fala com você, tome a sua decisão. Alguém nessa noite? Se houver, se manifeste. Eu sei que é muito difícil, né? A gente fica com dificuldade de tomar a decisão, mas é preciso tomar. Se você ainda não tem certeza da sua salvação, esse momento é um momento oportuno para você tomar a decisão de receber Jesus como seu Salvador. Alguém nessa noite queira, manifeste-se levantando bem alto a sua mão para que a gente possa orar com você e por você. Talvez alguém que está afastado da comunhão com a igreja queira reconciliar. Esse apelo é para você também essa noite. Se houver alguém nessa condição, também queira se manifestar aí no seu banco. Alguma pessoa, talvez lá em cima, aqui embaixo, alguém que queira tomar essa decisão. Se houver, esse é o momento do Espírito Santo, é o momento em que Deus está falando ao seu coração mais intensamente, e você é livre para fazer a escolha, para tomar a decisão. Nós vamos caminhar para o final do apelo dessa noite, vamos cantar
o restante desse hino. Eu vou pedir aos irmãos que estejam orando, né? E vou pedir a você que se coloque em pé. Mas quando eu peço para a igreja ficar em pé, os crentes entendem isso. É para você orar com quem está junto a você. Se você percebe que alguém está em luta de alma, diga a essa pessoa: você quer ir lá à frente? Eu vou com você. Às vezes a pessoa tem dificuldade de vir só, mas se alguém estende a mão, essa pessoa certamente terá condição melhor de vir aqui. Então vamos ficar todos em pé e nós vamos cantar. E se você deseja chegar aqui e está com dificuldade de sair do seu banco, de vir sozinho, está envergonhado, você diga para quem está do seu lado, um irmão, uma irmã, diz assim: olha, eu essa noite, Deus falou ao meu coração, eu quero aceitar esse convite. Eu entendo que esse convite é feito da parte de Deus. Eu entendo que esse convite vai trazer alívio à minha alma. Eu entendo que esse convite vai mudar a minha história, mas eu estou sem coragem. Você vai comigo? Se Deus está falando com você assim, você pode vir enquanto cantamos. Qualquer pessoa pode sair do seu lugar e pode vir em nome de Jesus. Se houver alguém que está afastado e quer voltar essa noite, esse apelo é para você também. Se você deseja tomar a decisão, essa é a hora de Deus. Sai do seu lugar e vem em nome de Jesus. Cantemos, irmãos. Alguém queira vir nessa noite? Para os abatidos, não percam a fé. Poderoso é o teu Senhor, quando clama seu nome. Ele então virá. Alguém queira vir? Ele vem pra te salvar. Ele vem para te salvar. Diga ao cansado: o teu Senhor virá. Ele vem para te salvar. Ele vem pra Deseja vir? te salvar. Ele veio para te salvar. Ele vem para te salvar. Contemplar o Senhor e te levantarás. Ele vem para te salvar. Mais alguém queira vir essa noite, tomar a decisão? Deus faz o convite: vinde a mim todos que estás cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Se Deus fala assim ao seu coração, essa é a noite de você mudar a sua história, vindo a Jesus. Temos aqui uma senhora, uma jovem senhora. Vou pedir ao André converteu-se há pouco tempo, agora a sua esposa, família devagar está chegando. Fique aqui junto com ela. Você deseja tomar a decisão nessa noite? Esse é o convite extraordinário, o convite da parte de Deus. A gente aceita tantos convites, né, irmãos? Mas às vezes reluta diante do convite de Deus. Se Deus está falando com você nessa noite, eu sei que Ele fala, né? Porque a palavra dele não volta vazia. Que convite é esse? É o convite para abençoar a sua vida. Convite para mudar a sua história. Convite para a salvação. Mas a decisão é sua. Nós vamos orar nessa hora. E se você quiser vir enquanto vamos nos preparar para orar, você pode sair do seu banco, peça licença. E vem também aqui à frente dizendo: Pastor Joel, nessa noite eu estou aceitando o convite da parte de Deus. Convite para minha salvação da alma. Pai, nós estamos nessa noite diante do Senhor, louvando ao Senhor pelo convite que nos é feito por Jesus. Um dia eu e muitos dos que estamos aqui aceitamos esse convite, e desde então temos a certeza e a segurança de salvação em nossa alma. Nós queremos pedir a Deus por esta jovem senhora,
pelo seu esposo, sua filha. Que o Senhor abençoe esta família com a bênção da certeza da salvação. Pedimos ao Senhor que esta palavra do Senhor, que não volta vazia, possa falar a outras vidas que aqui estão, em luta, em angústia de alma, mas ainda estão relutando. Que o Teu Espírito complete essa obra e que essas vidas se convertam ao Senhor enquanto é tempo. Continua conosco, ó Pai, nos dando uma semana abençoada em Tua presença. Oramos assim em nome de Jesus. Amém, Senhor.